nós estávamos dormindo lá no CRUSP e acordamos com um barulho muito estranho, que era o ruído dos tanques de guerra, com um monte de veículos, com o barulho de patas de cavalo. O exército cercou o CRUSP como se fosse uma operação de guerra, como se esperasse alguma resistência. Dava para ver os soldadinhos se deslocando de árvore em árvore ou de banco de cimento em banco de cimento, como para se proteger, para se esconder. Eu estava andando e tinha um policial com uma metralhadora que estava uns 100 metros na minha frente. Eu fui andando e ele se escondia atrás de uma moita e dava uma corridinha, parecia assim, aquela cena de dava uma corridinha, parava atrás de outra moita, ele dava uma outra corridinha, parava outra. Aí quando eu fui passar por ele, ele levantou e colocou a metralhadora no meu estômago e aí me prendeu. A grande parte dos moradores ainda estavam nos seus apartamentos, que isso era relativamente cedo, eles juntaram todo mundo num local. E ali nós fomos conduzidos para o desconhecido. Aí realmente você tinha medo. Pra defendê-la se levanta e grita: eu vou. Nós éramos da ordem de 1.700 alunos, moradores, homem e mulher. Depois que o exército cercou o CRUSP, levou a gente para o presídio Tiradentes e entregou a gente para a polícia. Era um troço deprimente, entendeu? Você vê assim a estrutura que eles montaram, um negócio que você falava, que é isso? Tá certo? Que isso? Um negócio deprimente para um bando de estudante. Eu acabei ficando 4 dias, certo, lá no presídio Tiradentes, né? Bom, eu nunca fui uma pessoa neutra, sempre fui uma pessoa muito ativa, mas foi curioso, porque eu fiquei no pátio do presídio Tiradentes à noite, né? E invocando uma condição de professor, o que de fato eu não era, eu era aluno de pós-graduação, mas eu era monitor de alguns cursos, então, como vários colegas na mesma situação, invocamos a condição de professor. Todos eles foram sendo soltos e eu fiquei como o último remanescente lá, tá certo? Até que às 4 horas da manhã apareceu um investigador do DOPS, a Polícia Política da época, e me explicou, expliquei qual era o meu caso, e falou: eu vou resolver o seu problema. Ele resolveu o meu problema me encaminhando para o xadrez. Foi uma das experiências mais traumática da minha vida, realmente, testemunhar. Nós estávamos numa cela com 25 pessoas, não cabiam 25 pessoas, de coisas muito precárias, todos do CRUSP. Nós ficamos lá durante algumas horas até que alguém chamou o meu nome e aí vem aquela, né, e agora? Para onde nos conduzem? Tá? E aí fui para um corredor e saímos, eu saí na madrugada, fria, era dezembro, mas eu lembro que estava um pouco frio, saímos na madrugada, era uma, 2 da madrugada, e assim, e agora? Você vai para onde? Você faz o quê? A sua vida toda estava dentro de um quarto ali no CRUSP. Você tinha um povo, como eu te falei, que veio de um interior, veio de lugares que não tinham noção das coisas do mundo. Quando nós chegamos lá, a efervescência já existia. Então o pessoal teve que entrar no CRUSP, morar no CRUSP e passar a conviver com aquilo. E entender o mundo. E isso que foi interessante. Num primeiro momento, os politécnicos, a gente ria porque é o povo da régua T, então eles tinham tudo a régua T penduradinha, muitos deles resistiram, mas depois se tornaram amigos. Eu entrei na USP em 1967, entrei na Politécnica e só vim morar no CRUSP um ano depois, em 1968. Em 67 eu comecei a mudar o eixo da minha vida mais para São Paulo e representou especialmente a minha entrada no Grupo Teatral Politécnico. E ali começou o
desenvolvimento intelectual e ideológico, digamos assim? Influenciou a minha carreira, a minha definição de opção profissional, né? Eu entrei na Poli e quando eu passei para o segundo ano, em 64, eu fui morar no CRUSP. Então, eu acabei optando por fazer física, porque eu tinha no meu quarto vários físicos, e eu vi os livros deles e falei, mas esse... Meu primeiro ano, ao contrário, quando eu morava numa pensão no Teodoro Sampaio, era uma vida muito restrita. O meu lazer era jogar sinuca num bar na Teodoro Sampaio, tá certo? O CRUSP era um espaço de liberdade. Havia pessoas de todos os cursos e havia muitas atividades, vamos dizer assim, além das atividades políticas, atividades culturais, né? Então tinha o pessoal de teatro, tinha o pessoal de... a gente chamava de show CRUSP, né? Que eram montagens que se faziam, todas muito políticas, né? Naquela época, de 1966, já existia na clandestinidade, mas a UEE, a UNE, né? O DCE, né? As entidades estudantis. E dentro de cada curso havia também os centros acadêmicos, né? Então a gente vivia aqui, morava aqui, estudava aqui dentro e participava das atividades assim acadêmicas e políticas, né? Da política estudantil dentro desse conjunto de entidades, vamos dizer assim. O movimento estudantil e da sociedade vinha crescendo de 64 em diante e em 68 foi um tempo mais quente e começou no Rio de Janeiro com o assassinato do estudante Edson Luiz no restaurante Calabouço. A coisa foi crescendo, houve a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, juntando artistas, sociedade civil, enfim, estudantes. E aqui em São Paulo também tinha muita passeata liderado pela União Estadual dos Estudantes. Vira mexe, a gente ia uma passeata lá no centro da cidade que sempre acabava dispersada pela polícia e coisas desse tipo. O movimento estudantil saiu para a rua, as várias vezes que nós saímos para a rua, nós saímos contra a reforma educacional e contra o acordo do Mercosur e, portanto, contra a ditadura. Tá? Então, essa luta a gente fez. Agora, é lógico que no bojo disso tudo, teve os companheiros, ou surgiram os grupos políticos, as tendências políticas, e cada um foi abraçar aquela que achou mais importante, que considerava que naquele momento era mais importante. Havia, então, grupos organizados, vamos dizer assim, partes de partidos políticos que atuavam dentro da universidade e partidos políticos clandestinos, né? Porque depois de 64 não havia mais partidos legais de esquerda. Se falava muito no que o CRUSP era um antro. Seguramente 2% dos moradores do CRUSP tinham alguma atividade política ou o que seja fora do ambiente universitário. Então o CRUSP não era uma formação de revolucionários, não. E dentro da universidade existiam todas as correntes políticas, as correntes políticas estavam representadas aqui no CRUSP, e era natural que assim fosse, tá certo? Agora esse negócio de armas, etc, era um exagero, tanto que eles foram quebrar a parede lá no bloco B, quebrava a parede e via o quarto seguinte, entende? Né? Fazia parte da contrapropaganda ideológica que o regime fazia. Nessa época, 67, 68, os estudantes eram praticamente o único grupo que se opunha ao regime militar. E o CRUSP era um dos centros do movimento estudantil na época. Os grandes centros na época era Maria Antônia, por conta da Faculdade de Filosofia, e o CRUSP. Então, frequentemente, nós tínhamos assembleias, muitas das decisões do movimento estudantil foram tomadas em assembleias no CRUSP. O CCC passava aqui, porque não existia esse prédio aqui, era esse aqui. Então, havia sinais de balas ali, furos, né? Então, era, nossa, às vezes muito aterrorizante, né? Por causa dessas manifestações, desses ataques, vamos dizer assim, porque a gente fazia manifestações aqui dentro também. E o CC passava, né?
E além do CCC, tinha polícia mesmo, né? A partir de um certo momento, as passeatas e a movimentação dos estudantes começou a incomodar muito o regime. E aí veio o ato institucional número 5, no fim, que está fazendo 50 anos agora, e com o ato institucional número 5, uma das coisas concretas que aconteceu foi o fechamento do CRUSP. O AI-5 foi um momento em que os caras decretaram o seguinte: quem manda agora aqui somos nós mesmos, o Exército. Desde que decretaram o AI-5, nós já sabíamos que nós íamos cair. E aí aconteceu. Depois, a gente sabe que tinha vigilância aqui dentro e o nome estava registrado e está registrado nos documentos até hoje. Eu era um dos que mereceram a atenção da repressão na época. E por muito tempo ficou fechado o CRUSP e com a promessa de nunca mais ser aberto para não favorecer esse tipo de ação dos estudantes, né? Porque, de fato, o CRUSP era um local onde estavam reunidos ali para o almoço, para o café da manhã, no período noturno, para dormir, assim, centenas de alunos, né? Então, realmente cumpriram essa determinação e fecharam. Eu não consegui voltar mais. Eu nunca mais voltei ao CRUSP, quer dizer, porque eu fiquei preso, né? Quem retirou minhas coisas foi a Cecília, a minha namorada à época, a minha noiva, e ela foi lá e retirou até os convites de casamento que nós estávamos ainda distribuindo, certo? Mas eu nunca mais voltei ao meu quarto. Eu me lembro que naquele dia, na noite da invasão, houve um esforço muito grande de todo mundo se livrar dos livros e panfletos. Aconteceu isso comigo. Eu tinha um livro que era do meu pai, o Erich Fromm, e eu tinha o livro de Dobrovolsky, o livro nosso de texto, porque a Poli adotava muitos livros de autores russos, de mecânica principalmente, Targ, Dobrovolsky. Então esses livros, tudo isso foi apreendido. E eu estava dormindo quando um colega aqui de baixo, aqui exatamente desse gramado, falou: "Ô, pessoal, o capitão quer todo mundo se reúne em tal lugar." Eu acordei nessa hora, fui na janela aqui, olhei lá, vi as coisas, peguei um monte de livros que eu tinha, livros tipo Chakotiny, que falava sobre psicologia das multidões, que era um escritor russo, e outros livros de esquerda. Saí do quarto, tinha um buraco ali, que descia desde o último andar até aqui embaixo. Eu joguei todos os meus livros ali. O buraco era aqui, ó. Foi aqui o meu tempo no CRUSP. Uma semana, 10 dias depois, nós fomos avisados que podíamos vir no apartamento e pegar as nossas coisas. E você subia junto com um soldado, né? Chegamos aqui, peguei as minhas roupas, etc. E em cima de uma cadeira tinha uma revista Realidade. E na capa era o Luiz Travassos, que era um dos manda-chuvas da UNE, União Nacional de Estudantes, na época, e a Realidade tinha feito uma matéria com ele. E eu chamo Luiz Roberto. O soldado virou para mim e falou: "Você é esse aqui?" Eu falei: "Não, nunca vi falar." Aí peguei minhas coisas, mas uma poltrona que era de uma tia minha, que eu tinha trazido de Santos e que me acompanhou lá na República na Primeira República, lá da deputado Lacerda Franco, tinha vindo para cá. E eu não tinha como tirar essa poltrona daqui, naquele momento, naquelas circunstâncias. Ficou aí, não sei que fim teve, espero que tenha aproveitado bem. Eu acho que nada nos amedrontava assim, a ponto de nos paralisar, né? Continuávamos, né?
E eu acho que esse ímpeto, né, que a gente tinha, essa vontade de mudar as coisas, que eu acho que é de uma generosidade, digamos assim, de uma geração, né, que viveu aqui, que inclusive, principalmente em 68, quando a coisa ficou mais pesada, né, e nós tínhamos colegas perseguidos, né, porque eles já estavam, de uma certa forma, engajados em lutas mais avançadas, vamos dizer assim, que não só o movimento estudantil, né? Tanto é que vários deles tiveram que, para não serem presos ou mortos, eles tiveram que se exilar. Em setembro de 69 eu fui para a Alemanha para fazer um doutoramento, uma bolsa FAPESP. E em 1970 houve o sequestro do embaixador alemão e a imprensa alemã deu uma cobertura muito destacada, por razões óbvias. E aí eu vi naquele jornal, aquela revista do Der Spiegel, eu vi a fotografia dos 40 que tinham sido trocados, sabe? E ali eu identifiquei um colega meu, muito amigo meu, o Jeová Assis Gomes, certo? Que foi uma da... E o Jeová, ele foi trocado pelo embaixador alemão, e foram para a Argélia. E é até curioso porque eu escrevi uma carta para o Jeová, certo? Eu vi o endereço do Der Spiegel e a carta chegou a ele, certo? Uma carta oferecendo, se precisar de alguma coisa, estamos aqui, uma carta fraterna, né? Sem nenhuma... O Jeová estava realmente envolvido em luta armada, certo? E aí o Jeová me respondeu, a luta continua, né? E aí eu mudei para Zurique, eu dei o endereço de Zurique, na Escola Politécnica de Zurique, onde eu acabei fazendo meu doutorado, e um dia me aparece uma moça com uma carta do Jeová. Né? Esse grupo todo tinha ido para Cuba. Né? E teve um grupo chamado Molipo, né? E nesse grupo participava o Jeová, participava um outro residente do CRUSP, o Benetazo, Antônio Benetazo. E eu recebi essa moça, o Jeová pedia para eu acolher em casa, moças, obviamente, porque... Mas daí descobri que, na verdade, o Zurique era uma rota de volta ao Brasil, certo? Ah, é? Porque, na verdade, a Suíça é um país neutro, certo? E a volta era via Praga. Sim. De Praga eles iam para Zurique, Zurique iam para o Brasil, né? Esse grupo foi uma coisa terrível, porque esse grupo todos morreram. Então, na verdade, o CRUSP ficou... minha vida e perdura até hoje, né, certo? Uma experiência que é muito importante na minha vida, marcante. Éramos uma força, não só da estudantes aqui da USP, mas nós estávamos conectados com o mundo naquele momento. Tá? Isso foi muito forte para nós. Não éramos aqui um bando de loucos que estavam resmungando sozinhos. Nós éramos vamos dizer, um movimento internacional, estava ocorrendo em vários países e isso foi importante para todos nós. Muitas pessoas, quando falam do CRUSP, falam dessa dimensão política que o CRUSP teve, que foi muito importante, né? Mas não foi, para mim, de longe não foi a única. A minha vida foi como uma experiência acadêmica, foi muito rico, mas o CRUSP tem várias outras dimensões para mim. Até mesmo a minha vida, eu acabei casando com uma colega do CRUSP. Minha mulher, a Cecília, ela fazia pedagogia, eu a conheci lá. Estamos celebrando 50 anos de casamento, um casamento cruspiano, tá certo? Eu consegui, vamos dizer, viver esse momento em matéria de me abrir para conhecer, me abrir para saber das coisas, tá certo? Eu não tinha, como eu tinha que trabalhar, que eu vim também para cá, assim, tem que trabalhar e estudar, minha filha, porque não tem dinheiro para sustentar, não. Então, como eu tinha que trabalhar e estudar, eu era meio limitada em termos de estar presente. Então, eu tinha uma vida um pouco mais contida em termos de vivência lá. Mas eu convivi muito intensamente aquilo lá com o pessoal, um pouco que eu tinha. Convivi,
passei a compreender bem mais a situação. Me relacionei com várias concepções políticas que tinham ali, para depois a gente fazer as opções da gente, entendeu? E a falta de liberdade, da impossibilidade de você dizer o que você pensa dentro da universidade, isso é a coisa pior do mundo, né? Porque a universidade é esse espaço do debate, da circulação de ideias, né? Da troca de ideias, tudo tem que circular aqui dentro e ser debatido. Então você encontra uma proposta política que vence e que propõe exatamente o contrário disso, né? Que é o cerceamento, a repressão, que tudo é comunista, vamos acabar com vocês, né? Que pensam dessa forma. Quer dizer, é chocante, eu acho, para quem viveu aquela época e viveu um momento, eu acho que importante, de liberdade.